Preparados? Então, lápis e papel na mão, pois a gente já vai começar a nossa aula. Esse conteúdo foi feito para que você pudesse entender, a princípio, quais as principais razões por que você possa estar deixando de ganhar muito dinheiro. Cerca de R$ 10.000 iniciais, estar deixando muito dinheiro na mesa com a produção dos seus pães modelados. Várias das dúvidas que eu vejo são os comentários das pessoas que nas redes sociais comentam que não tem bons resultados com os pães modelados, que vão desistir e que acreditam que é impossível aprender os segredos da panificação. O segredo, o pulo do gato, e ter a chance de fazer uma renda extra com a produção de pães modelados. Isso não é verdade, gente. Fiz uma análise aqui dos depoimentos que tenho recebido e pude perceber que quase todos têm algumas coisas em comuns. São comportamentos que a maioria das pessoas coloca em prática, muitas vezes apenas por desconhecimento das técnicas adequadas para ter sucesso com a produção de pães modelados. E assim conseguir comercializar e cativar os seus clientes pelos olhos primeiro, como já te disse, né, gente? Vou pontuar para você os 5 principais erros que podem estar fazendo com que você não consiga clientes que comprem e gostem dos seus pães, fazendo com que você perca a possibilidade de transformar os seus pães modelados em objetos de desejo. É muito importante que você possa entender os motivos dos seus pães modelados, os motivos de darem errados, os motivos de não estarem saindo conforme planejado. Ter essa informação fará com que você possa ajustar a sua produção e passar a aplicar as técnicas certas. Dessa forma, tenho certeza que o seu sucesso será apenas questão de tempo e você conseguirá e vai conseguir se especializar na panificação e na preparação de pães modelados, receber elogios anos e anos a fio e conquistar clientes fiéis que, de maneira espontânea, serão responsáveis pela divulgação do seu produto. O entendimento que você precisa ter a respeito dos 5 principais erros que fazem com que você não consiga ganhar dinheiro com a produção de pães modelados vai te ajudar a identificar o que você precisa fazer de diferente para ter resultados surpreendentes e passar a ser referência de pães saborosos, bonitos e de alta qualidade aí na sua cidade, na sua região. Ser o primeiro, ser o pioneiro, ser o primeiro em pães modelados e o que é melhor, sem concorrentes. Eu posso te dizer com certeza, não são muitas as pessoas que conhecem a técnica de produção de pães modelados. Se você conseguir se livrar dessas pessoas e desses erros que iremos abordar nessa aula, você sairá na frente de todas as outras pessoas que fazem pães caseiros com um produto seu, mais bonito, de melhor qualidade e que será um verdadeiro objeto de desejo, sem concorrentes. Aplicando as técnicas corretas para a confecção dos seus pães, você pode e terá em mãos uma grande oportunidade de fazer dinheiro com um produto diferenciado e que irá conquistar todos os seus clientes novos que farão filas para reservar e comprar com você o pão do dia. Eu vou te mostrar agora então os 5 erros principais na confecção dos seus pães modelados e o que você precisa corrigir o quanto antes para que seja possível alcançar o melhor resultado com a sua produção, capaz de tornar os seus pães verdadeiros objetos de desejo, através das suas mãos que serão transformadas em mãos de fada e de todos aqueles que conhecem e conhecerem o seu trabalho. O primeiro erro que eu quero abordar com você e que talvez você não conheça a importância é a escolha dos utensílios que vai produzir os seus pães modelados. Você pode até achar, até pensar que não, mas todos os utensílios que você vai utilizar na sua cozinha têm influência direta na qualidade do seu produto final. Desde a espátula que você utiliza para acrescentar ingredientes até a forma escolhida para assar os seus pães. Todos os itens fazem parte do sucesso do processo, que é importante ter uma escolha bem cuidadosa de cada um deles. Eu vejo muitas pessoas utilizando utensílios de materiais que não são os adequados, os ideais para manusear as massas dos pães. Esse fator
pode interferir diretamente na qualidade da sua massa e pode fazer com que o seu pão não saia do jeito que você esperava. Portanto, tente utilizar somente objetos de madeira, plástico ou silicone, o que dará a você pães com aspecto profissional. Para cortar a massa, é importante prestar atenção no material da espátula ou lâmina escolhida. Todos eles devem ser usados somente para este fim, para não agregar cheiro ou ferrugem na massa. Esse material não pode interferir nas características dos ingredientes escolhidos para a sua massa, evitando os prejuízos causados por sua escolha. Ao optar por um material inadequado para manusear a sua massa, você pode estar transferindo partículas que vão interagir com os ingredientes do seu pão, impedindo o progresso e até o crescimento da sua massa. Todos vocês já fizeram alguma massa de pão pelo menos uma vez, ou já viram uma receita de pão caseiro, sabem mesmo o quanto é importante dar à massa um tempo de descanso, não é? Pois o utensílio no qual você vai ser colocada a massa para descansar pode fazer a diferença, tanto no crescimento saudável e uniforme, quanto no acabamento do seu pão, dificultando todo o processo. Essa etapa do descanso da massa é tão importante que até mesmo o que você vai utilizar para cobrir a massa deve ser escolhido com cuidado para que a sua massa possa ter contato com o oxigênio e gás carbônico necessário ao seu crescimento. Muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais parecem não entender a importância desse item e, como resultado, acaba tendo pães que não crescem de maneira uniforme e uma massa difícil de trabalhar, dura e que não aceita a modelagem. Um outro item importantíssimo é a questão da escolha cuidadosa da forma que você vai usar para assar o seu pão. Como se já não bastasse, diversas pessoas perdem as massas dos pães, feitos por elas mesmas, erros na hora de untar a forma. Então eu quero te alertar que você precisa se atentar à necessidade de untar a forma da maneira correta. Em primeiro lugar, você precisa utilizar a gordura correta, já que se optar pela gordura errada, corre o risco de ela secar dentro do forno e acabar fazendo com que seu pão grude na forma, prejudicando a sua receita. O ideal aqui é utilizar manteiga ou margarina de boa qualidade. Em segundo lugar, você deve observar o sentido do crescimento do pão na hora de untar sua forma. Por exemplo, esse detalhe é fundamental para que seu pão saia da forma de maneira correta e você consiga manter o formato do pão modelado. Quando o pão está crescendo e a forma for untada respeitando a mesma direção do crescimento do pão, você não corre o risco de que seu pão grude, já que a massa estará acompanhando a gordura que você usou para untar conforme ocorre o crescimento do pão. Ainda falando a respeito dos utensílios, um dos erros mais comuns nesse aspecto é a não regulagem do forno onde você irá assar os pães, o que pode provocar um crescimento inadequado, um cozimento de massa insuficiente e o seu pão pode sair com aspecto de cru, sem aquele dourado bonito que enche os olhos dos seus clientes. Já sabe, né? Para um pão com aspecto de profissional, a massa primeiro precisa cozinhar o miolo. Precisa ser uniforme e acontecer no tempo correto, nem a mais nem a menos. Eu percebo que muitas pessoas acabam não cumprindo com algumas etapas importantes da regulagem do forno, como por exemplo, não pré-aquecer o forno pelo tempo indicado, que é 180 graus por cerca de 20 minutos, antes de fazer a receita. Errar na escolha da temperatura. Não ajustar a altura da grade do forno, que tem que ser no meio. Caso não seja feito o ajuste do seu forno com as condições ideais para que seu pão fique pronto, você corre o risco de ter uma massa que não cozinhou por o tempo necessário e ficou crua por dentro, ou que cozinhou, mas não assou, não dourou por cima, mas está crua, sempre assim, ou que ficou em uma posição incorreta dentro do seu forno e queimou embaixo ou queimou em cima, prejudicando a sua produção. O segundo erro que impede as pessoas de ganharem muito dinheiro através dos pães modelados
é não prestar atenção na temperatura dos ingredientes utilizados. Você pode achar que não tem tanta importância, mas a temperatura dos ingredientes escolhidos para fazer pode fazer toda a diferença no resultado da sua massa, comprometendo as vendas dos pães modelados. A falta de conhecimento a respeito da temperatura dos ingredientes utilizados pode interferir no crescimento, textura e sabor do seu pão modelado, dificultando o processo manual que você fará ao trabalhar a massa na modelagem escolhida. Existem receitas de pães que pedem especificamente por ingredientes especial água gelados. Por exemplo, esse é o caso dos pães salgados rústicos, que tem uma crosta mais crocante do lado de fora, que é criada exatamente pelo uso de água gelada na massa. Mas em geral, o uso de água gelada não deve ser adotado na produção de pães modelados. Muitas pessoas acabam não relacionando os fatos, mas o uso de água gelada pode fazer com que o seu pão demore demais para crescer ou tenha um crescimento que não vai ser uniforme ou vai crescer de maneira incompleta. Além disso, a baixa temperatura da água utilizada na sua receita pode fazer com que a massa acabe endurecendo e você não tenha tanta facilidade para trabalhar a modelagem do seu pão, o que vai comprometer o resultado do seu trabalho. Depois de assado, o pão não terá aquela textura macia que você vai fidelizar o seu cliente e fazer com que ele sempre se lembre dos seus pães na hora que quiser comer um produto bem feito e de qualidade. A escolha da temperatura ideal para a sua massa vai permitir que a farinha possa absorver uma quantidade maior de líquido, o que vai hidratar a sua massa e deixar o seu pão muito mais macio. Esse benefício será percebido tanto no manuseio da massa por você, quanto na textura e no sabor, que com certeza serão elogiados pelos seus clientes. O terceiro erro mais frequente que te impede de comercializar seus pães modelados é não utilizar a receita correta de acordo com o resultado que você deseja obter. Na internet, principalmente, existe uma infinidade de receitas de pães caseiros. Umas que prometem pães macios, outras de pães doces, variações de massa de acordo com a modelagem escolhida, variações de ordem de adição de ingredientes, prometendo um resultado de qualidade. Enfim, se você digitar receita de pão no Google, vai surpreender com a quantidade de resultados que vão aparecer na sua busca. Ao se basear nas receitas incorretas da internet, você corre um grande risco de não conseguir desenvolver a sua massa ao ponto de conseguir modelar com facilidade. E por que isso acontece? Porque muitas pessoas que fazem pão não sabem, mas existem apenas 4 variações de massa de receitas de pães ideais para a produção de pães modelados. São 4 receitas de massa base que vão proporcionar a reação ideal que nós precisamos para que a massa de pão se torne facilmente trabalhável, além de ter um crescimento adequado, uma maciez que é muito difícil de conseguir com as receitas divulgadas na internet, sem muito critério. Aí você pode estar se perguntando, mas Saba, eu sempre fiz uma receita de pão que eu peguei na internet e dava certo. Quando fui testar, aplicar a modelagem, parece que a massa desandava e ficava dura, ou elástica demais, rasgava. Será que é por isso? Te respondo que é bem provável que sim. As 4 massas base que utilizamos para produzir os pães modelados respeitam a proporção ideal de todos os secos e líquidos, ingredientes e gorduras que vai nos dar uma massa textura desejada, tanto no momento de modelar, no momento de descansar a massa, antes de assar o pão, quanto depois de pronto e assado. Você já percebeu que depois que você assa um pão, parece que a sua massa ficou pesada e com uma textura que não é tão boa assim? Já passou por isso? Isso acontece porque a receita que você usou não respeita as proporções necessárias para que você possa agregar maciez e leveza na sua massa.
o que acaba fazendo com que ela não fique tão boa e seja difícil para você comercializar o seu produto. Ah, Saba, então quer dizer que as receitas encontradas na internet não podem mais ser utilizadas? Podem sim, claro que pode, mas para que você tenha um produto agradável e com potencial para se tornar um objeto de desejo, você vai ter que precisar e vai precisar adaptar essas receitas encontradas na internet no nosso método 4M, que são as 4 massas base. E foi exatamente isso que fiz durante boa parte da minha vida na panificação, 30 anos aproximadamente. Eu fui adaptando receitas até encontrar aquela que me desse o melhor resultado, fazendo com que os meus pães fossem muito elogiados e me abrindo os olhos, mostrando que poderia transformar essa minha paixão pela panificação em uma fonte de renda que iria me permitir a minha tão sonhada liberdade financeira, que era o que eu mais queria. O quarto erro mais comum é a falta de organização na hora de produzir seus pães modelados. Existe uma expressão francesa que é chamada de mise en place. Essa expressão quer dizer separar tudo aquilo que você vai precisar para a sua receita, antes mesmo de começar a receita. Parece um detalhe simples e sem muita importância, mas separar todos os seus ingredientes e deixar em um local de fácil acesso, na mesa ou em cima da própria bancada mesmo, pode te poupar de problemas com a sua massa que talvez você não vai gostar. Eu vou te explicar o porquê. Quando você vai fazer uma receita de pão, você precisa garantir antes de iniciar o processo que você terá todos os materiais e ingredientes necessários para dar à massa as características que você precisa e deseja. Você vai conseguir identificar se todos os seus ingredientes estão em condições de uso para a sua receita, se você tem as quantidades necessárias de ingredientes e se precisa ter alguma preparação antes de começar a fazer o seu pão, antes da receita. Por exemplo, se você está fazendo um pão mais rústico e vai utilizar água gelada, você precisa garantir que tenha água gelada antes do início da confecção do seu pão ou da sua massa. Após a mistura dos ingredientes, você já iniciou um processo de diversas reações químicas daqueles ingredientes que você já adicionou à sua massa. E nesse momento, pode não ser uma boa ideia esperar a água gelar para poder acrescentar à sua receita. Todos os processos de panificação obedecem a uma ordem lógica de fermentação, que permite em cada etapa que seu pão vá tornando as características que você deseja. Mais maciez, mais crocância, um crescimento adequado, a absorção correta de gordura pela farinha, etc. Atrasar uma dessas etapas pode comprometer o seu processo de produção do seu pão e te dar um resultado que pode te frustrar. O quinto e último erro que eu quero abordar aqui com vocês é que pode estar te impedindo que você faça os seus pães modelados e se tornem objetos de desejo, é a escolha errada do fermento mais adequado para a sua massa. Existem aqui na nossa padaria algumas variações de fermento que podem ser utilizadas na sua produção de pães modelados, dependendo da sua necessidade, de tempo que você tem e o resultado que você quer atingir. Escolher o fermento errado pode atrapalhar o processo de confecção do seu pão modelado. Então vamos lá? Presta atenção. Nós temos aqui 4 tipos de fermento que podem ser utilizados na produção dos nossos pães modelados. O primeiro é o fermento de Cristo. O segundo, fermento natural levain. Terceiro, fermento biológico fresco. E o quarto, fermento biológico seco. Tanto o fermento de Cristo quanto o fermento natural levain levam um tempo de fermentação um pouco maior. Então, se você optar por esse tipo de fermento, você definitivamente não pode ter pressa para que a sua massa cresça e conclua o processo de fermentação e crescimento necessário, que vai levar entre 4, 8, 24 e 36 horas. Esses 2 tipos de fermentos são feitos em casa, com uma composição um pouco diferente uma do outro. A combinação de ingredientes de cada um desses fermentos não interfere no crescimento da sua massa. Com qualquer um dos 2, você vai ter o mesmo crescimento da sua massa, porque os 2
vão reagir quimicamente e liberar o gás carbônico na sua massa, que vai fazer com que ela cresça, e a gente chamamos isso de fermentação. Mas você precisa conhecer a composição e as proporções de cada um destes fermentos para entender como os ingredientes vão agir para a fermentação dos seus pães, com um tempo médio entre 4, 8, 24 ou 36 horas para concluir o crescimento da sua massa. Pense nisso, hein? Entre os fermentos biológicos, você precisa se atentar às quantidades necessárias para fazer com que o seu pão cresça de maneira correta. Dependendo da quantidade de massa que você precisar produzir, escolher o fermento então pode comprometer o crescimento do seu pão, já que existem diferenças entre as forças de cada um desses fermentos. Li muitos comentários de pessoas que usaram o fermento biológico seco e os pães não cresceram. As pessoas acham que a culpa é do fermento, que o fermento é de má qualidade ou que, na verdade, elas não têm o jeito para fazer os pães modelados com esse tipo de fermento. E isso não é uma verdade, é uma grande bobagem. Absolutamente não é verdade. E eu vou te provar por quê. A adição do fermento biológico seco no momento errado na massa pode te causar dois problemas. O primeiro é que você corre o risco de esquecer de adicionar o fermento na sua massa. E aí, realmente, o seu pão não vai crescer, mesmo porque não vai ter nada para provocar a ação da fermentação. Por isso, saber identificar o momento correto de adicionar o fermento na sua massa é fundamental para que você garanta o processo de fermentação necessária e seu pão cresça de forma ordenada. O segundo problema é que se você colocar o fermento na massa no momento errado, você pode estar atrasando a ação do fermento com os demais ingredientes da sua massa. Quando você adiciona o fermento no momento certo, você permite que as reações químicas entre os compostos do fermento já comecem a acontecer, o que vai dar à sua massa o tempo necessário para que ela cresça de maneira correta e uniforme, que você precisa para garantir o resultado do seu pão modelado e que ele saia bem macio. Hoje você teve o primeiro contato com as técnicas de produção de pães modelados e descobriu que este produto pode ser um diferencial que você tem total condição de aprender a fazer e oferecer aos seus clientes, transformando as receitas de pães caseiros, as receitinhas antigas de pães do caderninho da vovó, em objetos de desejo. Para ficar bem claro como foi a nossa aula de hoje, vou recapitular rapidinho em um breve resumo tudo o que você aprendeu aqui hoje. Vamos lá? Nessa aula de hoje, no começo, você entendeu que a panificação obedece a uma lógica que foi pensada para o correto desenvolvimento da sua massa, que vai facilitar a sua modelagem e permitir a você um pão bonito, macio e gostoso, capaz de fidelizar os seus clientes e te dar uma renda extra inicial de mais de R$10.000, que vai possibilitar que você conquiste a sua tão sonhada liberdade financeira. Você descobriu também quais são os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao produzir os pães modelados e o que impedem que elas possam comercializar o seu produto aos clientes, oferecendo um pão diferenciado e trabalhado com a máxima qualidade necessária para cativar e conquistar a sua freguesia. Falamos também sobre a importância da escolha e do preparo corretos dos utensílios que você vai usar na sua produção. Abordamos a necessidade de regulagem do seu forno e, além disso, te contei como é importante escolher a condição ideal dos seus ingredientes, como você percebeu que a organização antes de iniciar o processo pode fazer toda a diferença e entendeu também que você precisa conhecer o tipo de fermento ideal de acordo com a sua necessidade para que o seu pão cresça de maneira saudável e uniforme.